aqui para o Brasil, mas a gente chegou a comentar um pouco de Flávio Bolsonaro, de Lula. Os dois vão ter um primeiro encontro no Chile, porque eles vão acompanhar, o Lula e o Flávio Bolsonaro vão acompanhar a posse do novo presidente, lá inclusive um novo presidente de direita no Chile, mais um presidente de direita aqui no hemisfério, na América do Sul. E aí os dois têm empatado nas pesquisas que têm trazido uma ótima performance do Flávio Bolsonaro. A gente queria trazer alguns desses dados e aí a gente comenta e eu te libero, que eu já te segurei aqui um tempão falando de tudo quanto é assunto. Mas essa nova pesquisa divulgada pelo Instituto Real Time Big Data aponta que o senador Flávio Bolsonaro aparece, para além de empatado, né, ele tem aparecido ligeiramente à frente do presidente Lula nas intenções de voto. E aí esse recorte da Big Data é do estado de São Paulo. Como o estado de São Paulo vota? Ele está à frente, então, do presidente Lula lá no recorte do estado de São Paulo, com 38% aí versus 34% do presidente Lula. Esse levantamento, portanto, mostra também os outros candidatos, a performance dos outros candidatos testados aí, como Ratinho Júnior, como Romeu Zema, Aldo Rebelo, Renan Santos e outros, em outros recortes. Mas o que mais importa da pesquisa são os dois que estão na frente mesmo, colocando, portanto, o Flávio Bolsonaro na frente. Isso tudo reforça, Magno, essa preocupação do presidente Lula, essa escolha do presidente Lula de colocar o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, como realmente o candidato ao governo de São Paulo. É toda a expectativa que deve se confirmar na próxima semana, nos próximos dias. O ministro da Fazenda não queria sair para o governo de São Paulo, até porque as pesquisas já mostram que ele vai perder de novo para o Tarcísio de Freitas, mas em 2022, mesmo perdendo, ele trouxe a vitória do presidente Lula em São Paulo, como há muito tempo não tinha um registro ali de um sucesso tão grande. E por causa disso, o presidente Lula conseguiu também a sua reeleição, a sua eleição em 2022. Queria que você falasse também um pouquinho desse cenário do Flávio se destacando nas pesquisas, inclusive do recorte nacional, não só desse do Estado, mas também, claro, do recorte de São Paulo, porque São Paulo, mais uma vez, pelo que parece, vai ser muito importante para a eleição aí do futuro presidente do Brasil, né? É verdade, Natália. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, o estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, então o que acontece no estado de São Paulo acaba tendo um peso bastante significativo para as eleições nacionais. O presidente Lula precisa de um palanque em São Paulo para que a sua candidatura tenha uma âncora aqui no estado, para que exista um candidato ao governo de São Paulo minimamente competitivo que possa representá-lo por aqui e fazer com que os seus eleitores tenham um ponto de foco que concorresse com o favorito à reeleição nesse momento, que é o governador Tarcísio de Freitas, que oferecerá palanque a Flávio Bolsonaro. O PT tem dificuldades de montar palanques no estado de São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro também tinha essa dificuldade, então trouxe Tarcísio de Freitas, que é nascido no Rio de Janeiro, para concorrer em São Paulo. Ele acabou tendo uma campanha bastante bem sucedida, é um governador bem avaliado, e o presidente Lula precisa de Fernando Haddad ou precisaria de alguma outra alternativa para representar a sua candidatura à presidência aqui no estado de São Paulo. Mais uma vez, será uma campanha complicada para Lula aqui, já que seu adversário, Flávio Bolsonaro, terá como candidato ao governador o favorito nas pesquisas, mas Lula precisava de alguém que concorresse, e aí o escolhido acabou sendo Fernando Haddad, aparentemente contra a própria vontade do ministro da Fazenda. No cenário nacional, o que nós vemos no momento é a consolidação do nome de Flávio Bolsonaro. Pode ser que essa consolidação não seja duradoura, pode ser que daqui a alguns meses nós tenhamos outros nomes aparecendo na pesquisa, mas nesse momento nós temos
Flávio Bolsonaro herdando uma quantidade significativa dos votos que em 2022 foram do seu pai e se colocando como candidato muito competitivo, não só em São Paulo, onde ele lidera as pesquisas, mais uma vez, o maior colégio eleitoral do Brasil, mas também no cenário nacional. A questão toda é pensarmos se Flávio Bolsonaro conseguirá ir além do que foi seu pai em 2022. Porque simplesmente repetir a votação de Jair Bolsonaro não será suficiente, já que seu pai foi derrotado nas eleições há 4 anos atrás. Flávio Bolsonaro precisa ser capaz de atrair eleitores que seu pai não atraiu. E talvez essa seja a grande questão para a gente observar nos próximos meses. Não apenas se haverá outros candidatos aparecendo, Ratinho Júnior, Romeu Zema, que possam ameaçar essa dualidade entre o lulismo e o bolsonarismo, mas também se Flávio Bolsonaro será capaz de atrair eleitores que em 2022 optaram por Lula e não pelo seu pai. Talvez essa seja a grande questão das eleições de 2026. Perfeito. Magno Cal, cientista político que vira e mexe está aqui no Acorda Metrópolis para falar de tudo isso, de um montão de assunto importante. Obrigada, viu? Obrigado, Natália. Sempre um prazer estar com você e com a nossa audiência. Valeu, bom dia. A gente segue falando desses recortes da pesquisa da Real Time Big Data, porque o levantamento também testou outros cenários com possíveis candidatos que a gente vem falando bastante, né? Em um cenário com o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, o senador Flávio Bolsonaro mantém os 39% contra 35% do presidente Lula, como a gente vê aí em tela. A pesquisa também avaliou um outro ponto muito importante para as pesquisas, para as campanhas principalmente, que é o ponto da rejeição aos possíveis candidatos. Nesse quesito, o Lula aparece com o maior índice entre os eleitores paulistas, com 49%, seguido de 45% de rejeição ao Flávio Bolsonaro. O Eduardo Leite também é testado nesse cenário, ele aparece com 26% de rejeição, Caiado com 25%, Ratinho Júnior com 24% e Zema com 23%. Bastante interessante colocar aqui, antes da gente seguir com os dados, o reforço aqui, né, do que traz esse recorte, que dentro do estado de São Paulo, as pessoas foram perguntadas sobre a rejeição a esses candidatos que estão sendo colocados pela pesquisa e pelas pré-campanhas aí, né, de forma indireta por aí. O presidente Lula já vem dizendo que é ele o candidato de reeleição e o Flávio Bolsonaro foi ungido pelo próprio pai, pelo Jair Bolsonaro, lá em novembro ainda, quando o ex-presidente ainda estava na superintendência da Polícia Federal, antes de seguir para a Papudinha, que era o seu pré-candidato à presidência da República. E aí são os números de rejeição a esses nomes lá em São Paulo. É isso, os outros candidatos aí têm uma rejeição grande de pessoas que não têm nada a ver, né, com São Paulo, mas o que mais importa desse recorte são os dois principais, Lula e Flávio Bolsonaro. O Flávio aparece ali ligeiramente com uma diferença menor ali, com uma rejeição menor, melhor dizendo, que o presidente Lula, mas é a representação da polaridade, como a gente já vem falando, da polarização para as eleições de 2026, que já vem se mostrando muito forte. O presidente Lula é o presidente, então a rejeição geralmente é maior, as pessoas sabem melhor quem é essa pessoa. Tem ali a rejeição que é em relação à esquerda, né, à direita em relação ao presidente Lula, então aparece com 49%, e do outro lado, do lado da esquerda, a esquerda que coloca ali o peso forte em relação à rejeição do Flávio Bolsonaro. Mesmo sendo o estado de São Paulo um estado que a direita vota em peso, no interior principalmente, mas lá na capital paulista, em 2022, o resultado foi muito diferente. É por isso mesmo que eu estava falando com o Magno sobre a presença do Fernando Haddad lá nas eleições para o governo de São Paulo, de novo contra o Tarcísio de Freitas, mas é porque em 2022 ele trouxe um número importante de eleitores para o presidente Lula. A campanha ali, não só com o Fernando Haddad, mas na campanha do Haddad teve a presença de Geraldo Alckmin,
teve a presença de Simone Tebet, de Marina Silva, teve ali uma atuação de quase que uma frente ampla, né, que muito se fala, para fazer uma campanha forte, principalmente do presidente Lula no interior de São Paulo, e isso deu resultado. E a gente vê que isso tudo está impresso nas pesquisas que vem mostrando. E essa de recorte de rejeição traz isso também, a polarização principalmente, mas com uma esquerda ainda forte, com voz, mesmo no interior de São Paulo, mesmo na capital de São Paulo, colocando o Flávio Bolsonaro com uma rejeição de 45%. Não é nem o Jair Bolsonaro, mas é o Flávio, e mesmo assim tem o sobrenome, leva o bom e o ruim de ter o sobrenome do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como o Lula, se tivesse colocado outra pessoa, a gente poderia ver o mesmo resultado. Mas é o Lula mesmo que deve sair como candidato, e ele aparece dessa forma aí no recorte de rejeição dentro do estado de São Paulo para as eleições nacionais federais. O Instituto também perguntou a esses entrevistados todos sobre a avaliação do governo federal. E de acordo com os dados, 56% dos eleitores do estado de São Paulo desaprovam a gestão de Lula, enquanto 40% afirmam aprová-la. Mais uma vez, é um reforço importante para a esquerda, um aceno importante para a esquerda tem 40% ali da população de São Paulo que é um número grande, 40%. É claro que a rejeição é muito maior, 56%, mas que pode trazer uma esperança para que o que aconteceu em 2022 se repita, principalmente com o mesmo cenário, Tarcísio e Haddad ali lutando pelo governo de São Paulo. A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores no estado de São Paulo entre os dias 6 e 7 de março. Está feito esse registro importante de mais uma pesquisa mostrando o Flávio Bolsonaro performando muito bem.